Beleza, galera, nesse vídeo eu vou falar hoje sobre ouvido absoluto e ouvido relativo. Bom, na internet tem vários vídeos explicando, né, sobre os dois, mas eu vou apresentar hoje uma coisa que, vamos dizer assim, é como se fosse uma técnica para emular um ouvido absoluto, mas óbvio que ninguém vai conseguir uma coisa dessa, né? O ouvido absoluto é impossível de conseguir se a pessoa não nasceu com ele. Bom, como podemos ver aqui, o ouvido absoluto é uma habilidade rara de uma pessoa que consegue identificar ou recriar uma determinada nota musical sem o benefício de uma nota de referência. Já o ouvido relativo é a capacidade de uma pessoa em identificar ou recriar uma determinada nota musical, comparando-a com uma nota de referência. E agora aqui embaixo as definições de que cada um faz, né? Bom, aqui temos como vocês podem ver aí, o ouvido absoluto, ele instantaneamente ouviu a nota, já fala. Não sei se são todos ouvido absoluto que escuta qualquer nota, tipo de uma serra, buzina, alarmes, ou só no seu instrumento, né? Pode ser que algum escute só o instrumento musical em si, ou outros não. Engraçado que, não sei se é verdade, mas eu já ouvi que quem tem ouvido absoluto, quando toca uma música e tá fora do tom que ele acostumou, ela fica meio incomodada. Não sei se é verdade. Não sei se você já ouviu falar disso, né? Então, o relativo, né? Você escuta uma nota, né, e, de referência e compara com as outras notas, né? Como podemos ver aqui. Pessoas que têm ouvido absoluto, né? Brasileiros, Fábio Lima, Robson Miguel. Estrangeiros temos Jacob Collier, Charlie Puth. Temos Dylan lá, que é o filho do Rick Beatle. E temos o Mozart. Bom, como vocês puderam ver, eu fui muito rápido falando de ouvido absoluto e ouvido relativo. Porque na internet tem bastante vídeo explicando muito perfeitamente, né? Muito bom, quer dizer, né? O que eu quero falar é disso, de memória de nota ou altura ou imagem musical, que é a capacidade de você ouvir uma nota musical e conseguir mantê-la na cabeça e depois imaginá-la e cantá-la corretamente sem o auxílio do instrumento. Importante é observar que ela diminui substancialmente ou completamente ao longo do tempo se não for constantemente reforçada. Bom, pessoal, eu vi no YouTube um vídeo do Rick Beatle que ele fala sobre isso, né, do pitch memory ou a music imagery. Eu não sei se é assim a pronúncia, mas tudo bem. Eu vi esse vídeo e falei, caramba, meu, esse Rick Beatle aí, ele tem ouvido absoluto, não é possível que ele... Eu vi um vídeo dele que ele falava as notas lá, meu, eu não acreditei não, falei, tem alguma coisa errada aí, meu. Como pode uma pessoa não ter um ouvido absoluto e conseguir fazer isso? Bom, foi aí que eu achei esse vídeo dele e comecei a treinar. O que consiste a memória de nota ou altura, né? Ou imagem musical? Você vai pegar 12 músicas que a nota iniciais dela é as notas musicais lá, as 12 notas, né? As 7 naturais e as 5 acidentais, né? Sustenido ou bemol. E aí o que você vai fazer? Você vai colocar em cada música inicial, você vai escolher, vai colocar cada nota em uma música e você vai cantar ela, e quando você ouvir ela, você vai tentar fixar na cabeça, né? Por isso que chama imagem musical. Você vai
imaginar essa música na sua cabeça e cantar ela. Aqui, ó, é... deixa eu pegar aqui. Esses aqui são meus exemplos que eu uso pra fixar. No vídeo do Rick ele usa outros. E é bom você colocar músicas que você conhece pra ficar mais fácil pra você, né? Reconhecer. Se bem que essa... Tem umas que eu peguei dele lá. Mas o resto é tudo que eu conheço. Então temos aqui, ó. No ciclo das quintas. Eu escolhi essa música aqui. A nota Sol. Eu escolhi o tema do Superman, tá vendo? Ré, samba de uma nota só. Essa aqui, The Battle, do Hans Zimmer. O Fue-Elise, a nota Mi. O Si, lá, a nota Si, a La Turca. Fá sustenido, Sol bemol. Lago do Cisne. Ou Cano em Ré, você pode escolher, que é a nota inicial da música. O Dó sustenido, Ré bemol. O The Final Countdown. Sol sustenido, aí Serenade for Strings. Aí Ré sustenido, Superman. Essa aqui, Superman vs Elite, a música de batalha. Lá sustenido, Universal Studios Intro Theme. E a nota Fá, temos aqui o Central Fox. Então, o que você vai fazer? Você vai escolher essas 12 músicas, começando com cada nota, tá vendo? E aí você vai ouvir e repetir. Você escuta, óbvio, você vai começar com o instrumento. Você ouviu a música, aí você toca a nota e canta ela. E aí você vai treinando com bastante tempo. Vai chegar uma hora que aí você larga o instrumento, você vai largar o instrumento e você vai imaginar na sua cabeça, mas é imaginar mesmo, pessoal. Vocês vão imaginar a nota e vai cantar ela, e aí você canta e depois verifica se você acertou no instrumento. E como eu fiz um vídeo aí que vocês podem ver no canal, e funciona. Vocês vão ver que funciona. E eu percebi que melhora muito isso aqui melhora muito o ouvido relativo com essa técnica. E interessante que usando essa técnica aqui, parece que você desliga no meu vídeo, quando eu fiz, parece que você desliga o ouvido relativo, meu. Parece que você não faz. Você tá usando outra coisa, outra região do cérebro, não sei explicar. Na parte do vídeo lá, quando eu uso ela, você não pensa na relação de notas, entendeu? Mas na parte que eu estou falando sobre essa de cantar nota, aí sim você vai usar a relação de relativa, né, quando você estiver usando isso aqui. Eu vou fazer um vídeo, um curto aqui, para explicar botando em prática, né, o que eu estou explicando, né, porque eu acho que eu estou fazendo uma confusão. Bom, outra coisa sobre o ouvido absoluto que eu acho interessante de falar é que tem níveis de ouvido absoluto, pessoal. Eu não sei se todos concordam, mas acho que tem sim. Por exemplo, pode ser que alguém reconheça as notas, tudo bem. E pode ser que outras não, eu acho, né? Eu posso estar falando besteira, mas elas não vão reconhecer certos sons, né? Sem ser do instrumento dela ou outro lá, sei lá, caiu da pia, uma nota. E também quando fala de complexidade harmônica, né? Por exemplo, o filho do Rick Beato, o Dylan, o Rick faz uns acordes bem dissonantes lá, ele pega todos. Eu não consigo acreditar que outra pessoa, outro ouvido absoluto que não for do nível do filho dele, vai conseguir falar qual que é o acorde ou quais são as múltiplas notas. E o Rick, ele ensinou o filho dele muito de teoria musical, né? Então é ouvido absoluto e teoria. E
Eu acho uma coisa interessante isso de pensar. O filho dele é teoria e ouvido, né? A combinação completa de coisas. E eu pensei isso que tem um vídeo no que eu vou botar pra vocês verem depois. É um vídeo do Dylan desafiando outra pessoa de ouvido absoluto. Achei interessante isso. Como a rapidez de processo de notas ocorre. E vocês vão ver no final quem ganhou, né? Bom, pessoal, é isso por enquanto, né? E eu vou mostrar o que eu tô falando. Acho que eu fiz uma confusão, não consegui explicar, espero que vocês tenham entendido. Mas obrigado aqui por acompanhar. Espero que vocês gostaram desse vídeo. E se gostou, dê like aí. Se não gostou, tudo bem. Então, tudo de bom pra vocês aí, beleza? A, A flat, G, B flat, E. This is awesome. F sharp. Então, galera, basicamente, o que eu não consegui explicar direito naquele vídeo é que com a memória... Como que é? Até eu tenho que ver aqui porque eu esqueço. A memória de nota, né, ou altura, ou imagem musical, no vídeo eu usei a técnica de tentar reconhecer as notas, né, instantaneamente ou o mais rápido possível. Mas ela, na parte memória musical, você vai fazer sem auxílio do instrumento, né? E fazendo com o tempo, né? Óbvio que a base central é o ouvido relativo. A base central é o ouvido relativo. Ele vai te auxiliar muito. E, por exemplo, no vídeo lá do Rick Briattle, o que ele faz? Você escuta lá a sua nota que você determinou em cada uma das 12, né? Que são 12 notas musicais. Então você vai colocar em cada nota uma música, né? Tema. E aí você vai ouvir a nota lá, vai ouvindo com muito tempo, né? Vai passando os dias. E aí você vai tentar fixar, né? Guardar na cabeça. E aí que entra a parte da memória de altura, memória de altura de nota ou imagem musical. Então, por exemplo, aqui. Ó, sem instrumento, né? Aí aqui eu tô imaginando na minha cabeça. Vamos ver. Dó, mi, sol, sol, mi, dó. Dó, mi, sol. Agora a sétima maior. Si, sol, mi, dó. Dó, mi, sol, si. Vamos ver se estou fazendo certo? Opa. Dó, mi, sol, si. Opa. Dó. Dó, mi, sol, si. Opa. Si. Eu acho que acertei, não? Aí você deve estar pensando, mas isso aí é muito fácil, isso aí ainda é em dó maior, né? Interessante, quando você fazer isso, né? Vamos dizer que você conseguiu cantar a nota. Bagunça tudo, ó, faz mais acordes, melodia pra confundir a cabeça, né? Porque senão vai ficar muito fácil. Então, eu fiz lá. Dó, mi, sol, si, sol, mi, dó. Você vê, a imagem musical, ou a memória de nota, ela melhora o seu ouvido relativo, fica mais preciso, né? Eu percebi que a minha afinação, ela melhorou bastante, né? E eu tinha percebido isso que tinha uma música que uma música que eu vou cantar aqui, que eu fiquei repetindo ela há muito tempo, mas repetia mesmo. E a nota inicial dela era Ré sustenido. Eu repeti tanto que quando eu percebi, na hora que eu ouvi o som do meu micro-ondas, era a nota Ré sustenido. Mas você vê, eu repeti tanto que fixou na cabeça e eu conseguia ouvir e falei, opa, conheço essa nota. E era Ré sustenido. Então a melodia é assim, ó. Eu vou tentar imaginar ela aqui. Vamos ver. A nota é assim. Ó, 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 ó,
Então temos aqui a nota, começa já com o Ré sustenido, né? Começa em o arpejo de Dó menor. Então, aqui ó. Opa. Tá falando a quinta justa, né? Acidentemente. Eu nem vou comparar no vídeo pra ver se eu acertei a afinação da nota, pra vocês verem se eu acertei ou não. Pra vocês verem que é repetição. E como eu disse no vídeo lá, você tem que reforçar todo dia, senão você perde, né? Então, esse é o coisa dela. Você tem que repetir. Então, você repete até você conseguir acertar a nota. Por exemplo, eu vou tentar fazer uma nota aqui. Outra nota de cabeça, né? No início eu vou acertar. Bom que vocês verem aí que não é a armação que eu tô fazendo aqui, né? Então vamos ver. Eu vou tentar fazer a nota Fá sustenido e o Sol sustenido aqui. Então vamos ver. Vocês veem que você tem que imaginar, você tem que concentrar na cabeça e transferir para sair, né? Então vamos ver. Vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou fazer o Sol sustenido, que o Fá sustenido tá dividido de coisa. Bom, eu tentei tentei pensar aqui, vou ver se eu consegui. Eu acho que eu errei, né? Mas como vocês puderam ver, eu não vou gerar no vídeo pra falar que eu estou inventando, eu só boto o que eu acerto. Então, tentei acertar a nota, né, pessoal? É difícil isso aí. Não tem ouvido absoluto mesmo, então fazer o quê? Mas tenta aí, é como eu disse, é como se você estivesse emulando um ouvido absoluto, só que óbvio que você não vai conseguir fazer isso, né? Porque só consegue quem nasce com ele. Mas é interessante pensar que quando você vê essa técnica é interessante para afinação, né? Você não consegue. Engraçado que o Rick consegue, né? Ele imagina as notas lá e consegue cantar sem o instrumento e depois ele comprova que ele consegue mesmo. Mas eu acho que é com técnica mesmo, né? Que você vai aprimorando, como eu fiz com a nota Ré sustenido, né? Que foi repetido com muito tempo a nota em si, né? Então eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Como eu mostrei aqui, tá aí errado aí, sei lá se eu acertei ou não, mas como vocês puderam ver, é uma coisa aí que não tem no YouTube, né? Você não vê no YouTube essa parte da memória de nota ou altura. E no teste que eu fiz no outro vídeo, como eu disse, parece que você não tá usando o ouvido relativo, é outra parte do cérebro, não sei nem explicar o que é aquilo, né? Porque eu tô pensando na nota, na música, não tô nem pensando porque o ouvido relativo, ele é a relação, né, de uma nota base. E se você não tem nota base, você tá, vamos dizer, não adivinhando, né? Você tá tentando acertar uma coisa que tá guardada, né? São 12 notas. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que eu fui claro, né? No que eu tentei abordar aqui. E treine essa técnica, né? Escolha as 12 músicas que você gosta com a nota inicial de cada música, né? E aí você coloca e vai tentando fixar cada nota, né? Como eu mostrei, a mais fácil, né? Sem o auxílio do instrumento. Eu solfejei o acorde de Dó com sétima maior. Eu fiz tanto ascendente, né, quanto descendente. Mas é bom você também fazer isso com escalas, né? Você vai solfejando as escalas sem o instrumento. Vocês vão precisar... Fixou a nota de Dó, né? Então vamos, por exemplo, né? Vou ver. Dó. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Agora eu vou fazer o oitavo. Dó, Dó, Dó. Dó, Dó, Dó. Como vocês poderam ver, né? A nossa escala mais importante, né, que eu acho, é a escala de Dó.
conseguiu fazer, ó, sem o seu instrumento. Olha que beleza. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo não acaba nunca. Mas tudo de bom pra vocês e até o próximo vídeo, né?